A gente vai partilhar uma palavra hoje, e como diz o título, para que sal, né? Por quê? E qual o objetivo? Sal, para quê? Esse é um elemento que a gente usa, né? Cada um tem a sua receita muitas vezes, né? E é um elemento importantíssimo, porque a gente vai falar na Bíblia a respeito dele, porque Jesus falou a respeito dele. E a gente fala do sal, e é um elemento de tantos anos, né? Eu estava fazendo algumas pesquisas que remonta a 5.000 anos atrás. É usado lá na Babilônia, usado no Egito, na China, conserva alimentos, serve para lavar, serve para tingir, serve para amaciar o couro. Olha que os chineses que obtinham, através da fervura do Mar Vermelho, quando eles... Do Mar Vermelho não, né? Só o mar. Estou lendo muito lá o Pentateuco lá. Com a fervura da água do mar, em vasilhas de barro, dali eles extraíam o sal. E os romanos, eles colocavam uma parte daquilo ali, por exemplo, do sal, era pago, o salário das pessoas, né, o ganho, uma parte daquilo era pago em sal, por isso o nome salário, né? Então, a importância do sal como moeda, a importância do sal, o valor, como ela era muito valorizado e muito disputado. Nós aqui não vamos nem muito longe assim, né? Quando eu era pequeno, meu pai ia num lugar chamado assim, Casa do Norte. Quem conhece Casa do Norte aqui? Aí bem, posso falar, porque muita gente conhece a Casa do Norte. Então eu chegava na Casa do Norte lá, a gente tinha um monte de coisa pendurada, né? E naquilo a gente via muitas carnes, né? Hoje não existe mais, eu acredito, não, a gente não vê com tanta frequência, vigilância sanitária e tal. Mas as casas do norte, elas tinham carnes, alguns tipos de carne, né? Tinha carne de sol. Alguém já comeu carne de sol aqui? Já diminuiu. Eu acho que eu vou parar. E carne seca. Alguém já... Olha lá. É bom, né, gente? É bom demais, dá conta. E a carne seca, ela tem uma característica, por exemplo. Ela tem 3 vezes mais sal do que a carne de sol, por exemplo. E esse sal... juntamente com o tempo de preparo, maturação, desidratação, ela faz com que demore muito mais, é um tempo maior para a carne ficar maturada. Muitas vezes ela tem que ser empilhada por algum tempo em ambientes secos, todo um preparo especial com aquela carne. E até mesmo em lugares com incidências de sol para que ela resista. Aí eu fico já trazendo desde já o que a Bíblia vai falando para mim a respeito das referências que Jesus dá quando ele fala de sal. Então, o sal numa carne, ela deu resistência 3 vezes mais, mas também é um tempo maior de maturação, é um tempo de exposição ao sol, e isso muitas vezes é difícil, mas com certeza ela dá mais resistência do que qualquer outro tipo de carne. E é assim mesmo na vida cristã. E quando a gente vai falar de sal para quê, é porque essa chamada de Jesus, da gente entender como é que está a quantidade de sal, o quanto eu tenho sido sal na terra, né? E a gente fala de sal na terra, né? Para fora, para os outros, para as pessoas, mas eu também quero entender o quanto está essa minha compreensão e estágio da minha vida em relação, se eu sou sal, e por que eu não sou? Se eu deveria ser... E por que eu não estou sendo, né? Por que não está acontecendo isso na minha vida? Então, com certeza, se Jesus fala a respeito do sal, é porque ele deixa a gente muito mais traquejado, deixa a gente muito mais maturado, isso nos expõe. Quantos de nós aqui não estamos muitas vezes sendo expostos ao sol inclemente, escaldante, do nosso dia a dia, do nosso tempo, do momento da nossa vida? Quantas vezes isso não acontece? Mas eu queria dizer a você que o Senhor está maturando você, amém? Deus está tratando a sua vida, Deus está cuidando, mesmo no momento que você está passando. Temos aí muitos... tem ditado, tem provérbios, mas cada um tem uma receita com sal, né? Na minha casa, por exemplo, era pouco sal, porque meu pai tinha pressão alta, né? Eu, quando fiquei mais velho, comecei a trabalhar na indústria corporativa, eu tinha pressão alta só no dia 30, quando tinha que fechar as metas, dia 28, dia 29, a pressão era altíssima, nem precisava de muito sal para aquilo. Mas na minha casa tinha essa questão, algumas coisas, talvez aqui muitos... A gente vai ficando um pouco mais velho, a questão de menos sal, deixar um pouquinho mais insosso, mas faz muita falta, faz falta demais. Quando é demais, não dá.
E quando é de menos, é terrível, né? É terrível. Então, o ponto correto é o perfeito. E o que a Bíblia fala a respeito disso? O que Jesus fala a respeito desse elemento tão importante? No qual ele fala assim, que os discípulos são o sal da terra. Você é sal da terra, eu sou sal da terra, ou nós pelo menos deveríamos ser. Eu vou lá em Lucas 14, 34 e 35, e ele diz assim, Jesus fala, né? O sal é certamente bom, é bom, caso porém se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então Jesus fala assim, olha, ele é bom. O problema é quando você perde ele. E caminhada cristã é assim, é perda, né? É como uma caminhada, uma corrida, um exercício físico, perdendo líquidos, perdendo suor, e você precisa repor. E você precisa repor, você sempre precisa repor. Depois de um dia de trabalho, quando chega no meio-dia, você precisa repor. Você se alimenta, você toma vitamina, você repõe aquilo que você perdeu. E muitas vezes a questão é que nós não estamos repondo todo o sal que foi ficando pelo caminho. Eu não estou repondo, você não está repondo, você que nos assiste, isso vai tornando a nossa vida cristã um pouco sem significado, mais perdida. Então Jesus fala assim, olha, vocês não podem esquecer a essência de vocês. Vocês são sal da terra. Vamos lá? Nós somos? Vocês estão bem hoje, está afiadinha a coisa. O Beltrão já deu uma esquentada aqui. Lucas 14, 35, falando isso, Jesus coloca uma questão, uma pergunta. Talvez seja uma pergunta retórica, com a resposta certa. Como é que a gente restaura o sabor? Como é que a gente restaura o sabor de algo que está insípido? Como é que a gente restaura o sabor de algo que foi feito para aquilo, deveria ter, porque vocês são assim. Jesus fala, ó, vocês são o sal da terra. Vocês são o sal da terra. Mas como é que a gente retorna isso? Essa é uma pergunta que eu quero fazer para você, eu faço para Deus, e que o Espírito Santo nos ajude nessa manhã. Esse primeiro ponto que eu quero dizer, quando ele fala, o sal é o ponto principal aqui, é o elemento principal, mas ele fala de algo que quando a gente perde. E aí eu quero dizer uma coisa primeiro aqui, o primeiro ponto, que nós estamos lidando com restauração. Nós estamos lidando com restauração de histórias, restauração de caminho, para que a coisa volte a ser como era, para que o chamado retorne, para que a perspectiva de vida venha, para que o elan volte, para que a vontade ao levantar, o desejo ao deitar, aquela inspiração para aquele projeto, para o trabalho, porque a gente perde isso. E a gente liga muitas vezes no automático. E a gente vem muitas vezes para a igreja, até no modo automático. Que na verdade a gente nem sente mais. Mas Jesus fala assim, esse elemento é importante, mas como restaurar caso perca? Queria dizer para você que esse é uma característica do nosso Deus. Ele é um Deus que restaura. Esse é um item que eu quero falar. Ele é um Deus que prontamente está disposto a restaurar a nossa vida. Restaurar a nossa vida. Eu pergunto a vocês, é melhor restaurar ou comprar novo? O que vocês acham? Melhor restaurar ou comprar novo? Né? Eu tive meu sogro, ele tinha um sapato, né, bem? Um sapato de cromo alemão. Hoje a cultura é mais descartável, né? Mas ele ficou 40 anos com aquele sapato. 40 anos. Será que tem alguém aqui que segura e não larga mais? Não, compra novo, homem. Não, isso aqui tá bom, isso aqui ainda dá uma lavadinha, dá uma restaurada, tal. É claro que para nós muitas vezes é melhor comprar novo. É mais fácil, né? Você descarta e você pega um novo objeto, você pega a nova casa, não vou me aborrecer com essa questão de ficar restaurando, reformando, não vou me aborrecer com isso. A única questão é que quando a gente fala de reforma, a gente fala de um procedimento em que se você não encontra uma peça no mercado, você não encontra aquela peça, você repõe por qualquer outra. Se eu não encontrar exatamente essa tábua aqui do batistério,
exatamente essa, eu pego qualquer outra, não tem problema. Esse acrílico, eu posso pegar um outro de vidro, não tem problema, eu coloco. Mas restauração não é reforma, reforma não é restauração. Porque a restauração, ela traz, o sentido é trazer exatamente ao sentido original. Ao sentido original. Então, é uma peça única. Não é uma peça única. Então, quantas vezes a gente não tem roupas que a gente mandou tingir, ou coisas que nós restauramos e que a gente gostaria que ficasse da mesma forma como era. Mas isso somente pode ser feito através de uma restauração. Às vezes nós vemos peças sendo restauradas, às vezes nós temos interesse em restaurar coisas que são para nós, e isso é muito difícil, porque restaurações são demoradas, elas são caras, e elas têm o objetivo de trazer a forma original. Deus fez você de uma forma original, e no tempo o sal foi sendo deixado pelas questões da sua vida, da minha vida, talvez questões que você tenha provocado, ou talvez não, mas foi se deixando. E a importância agora é que, se você e eu nos tornamos insípidos, o Senhor está falando assim: hoje eu quero restaurar, eu quero trazer a forma original, eu preciso trazer a forma original. E muitas vezes a gente está aqui dentro e a gente perde a forma original. E só a gente sabe como, quando nós encontramos Jesus, quando nós fizemos a obra, ou fazemos a obra, ou evangelizamos, só a gente sabe como isso nos deixa felizes, agraciados, até o momento que veio uma pancada, até o momento que veio uma decepção, até o momento que veio uma turbulência, veio um maremoto, e aí eu percebi que a minha quantidade de sal foi embora e eu não consegui repor mais. E Deus está dizendo a você hoje: então, hoje eu quero restaurar a sua vida. E restauração aplauda mesmo o Senhor, aplauda Ele. E restauração é difícil, viu, irmão? Não é fácil. Eu estava vendo uma matéria do Jockey Clube de São Paulo, com mais de 100 anos. O engenheiro, ele estava comentando assim: na reforma você coloca o material de mercado, você substitui, não tem problema nenhum. Você não encontra o original, assim vai. Mas na restauração é muito difícil, é minucioso, é demorado. É o compromisso de voltar à forma original. Deus tem um compromisso hoje de trazer você à forma original. E eu preciso que você tenha com Ele um compromisso de voltar à forma original. A forma original é aquela que não tinha medo. A forma original é aquela que era corajosa. A forma original é aquela que não temia pelo dia de amanhã. A forma original é aquela que a primeira busca na dificuldade não eram os amigos, não eram as pessoas, era Jesus. Era Jesus no quarto, era Jesus na sala, era Jesus no trabalho, era Jesus quando você entra no banheiro e fecha os olhos, era sempre Jesus. Essa é a forma original, porque Deus nos fez para isso, para nos relacionarmos com Ele. E a forma original sempre deve ser essa restauração que Deus quer trazer nessa noite para a sua igreja, para a sua vida, para a sua casa, diz respeito a você voltar a um caminho que talvez por alguma questão o sal foi ficando, e Ele quer restaurar para que você possa ser salgado e salgar a muitos que estão ao seu lado, que estão à sua frente, que estão na sua mesa. Quantos estão à sua mesa insípidos, e você tendo o que fazer, podendo fazer, mas ali está totalmente acabrunhado, porque não vai dar, eu perdi muito. Deus quer tratar a nossa vida. E esse engenheiro, quando fala isso, eu percebo dessa dificuldade, dessa minuciosidade. Quem já viu uma obra de arte sendo restaurada, sabe como é. Nós temos no Brasil vários monumentos tombados, ou que as pessoas depredam, ou que as pessoas colocam abaixo, ou que elas fazem coisas ruins com esses monumentos. Aí vai sempre alguém lá e restaura, e é sempre demorado. Você acha que a sua vida é fácil para Deus restaurar ou não? Deus quer restaurar a sua vida. Às vezes para você é muito difícil. A depredação que aconteceu na sua vida, Deus quer mostrar a você: olha, é possível refazer tudo de novo. É possível remontar. Amém? Eu tenho um texto aqui em Lucas 5, 37 e 39.
ele diz assim: e ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, em tornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Eu vejo que Jesus fala algumas coisas importantes aqui. Tudo que ele fala é importante. Eu quero tirar alguma coisa aqui da nossa palavra. Estruturas antigas não suportam novas restaurações. Hoje é um dia importante para você entender que o que Deus está trazendo para você não vai suportar, não vai conseguir encaixar se você não se dispor a novas estruturas. Quem já teve uma oportunidade de restaurar uma casa ou reformar uma casa, que é uma casa antiga, quando você coloca elementos novos, mas a estrutura é antiga, né? Então você daqui a pouco vê que tem um vazamento que aconteceu porque era uma tubulação antiga. Você percebe que tem uma rachadura porque era uma estrutura antiga. Você percebe que o piso levanta, apesar de você ter feito tudo novo internamente, vai acontecer, porque a estrutura é antiga. Então quero te dizer que hoje, nesse domingo maravilhoso do sol, que Deus nos deu, a estrutura, ela não pode ser antiga. A estrutura precisa ser nova. A estrutura precisa ser nova. Só que como colocar toda a casa abaixo? Como? Eu queria dizer a você que isso aí não é obra de homens, mas é obra de Deus. Quem vai conseguir trazer a nova estrutura, quem vai conseguir trazer a nova restauração, quem vai conseguir restaurar, quem vai te colocar de pé hoje é o Senhor. Ele é que pode fazer todas essas coisas, porque é Ele que restaura, é Ele que restaura, é Ele que faz. Casas antigas com estruturas novas, estruturas antigas não suportam. Isso não é um trabalho de homens, é um trabalho de Deus. Guarde isso no seu coração. E lá em Isaías confirma isso, 43, 18 e 19. Diz assim: não vos lembreis das coisas passadas. Guarde no seu coração. Se você não guardar nada hoje, guarde esse texto. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não a percebereis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. É o Senhor falando através de Isaías, mas é o Senhor falando a nós assim: não vos lembre das coisas que já passaram. Você não vai conseguir trazer a estrutura necessária, porque isso é coisa de Deus, não é coisa de homens. Não considere as coisas antigas que te arrastam na memória, no coração, na mente. Não considere. Eu faço nova todas as coisas. Tudo que diz respeito à sua vida, tudo que diz respeito à sua história. Isaías 43, 18 e 19 diz: eis que faço nova hoje todas as coisas, que está saindo à luz. Porventura vocês não saberão? Então Deus vai mostrar a você nesse domingo que Ele faz nova todas as coisas, que o milagre pode acontecer, que na saída, quando você pegar o seu carro, a sua condução, o milagre já vai gerar. E no seu coração hoje, no seu coração, Deus já vai suscitando uma palavra de esperança, de fé, e que você possa declarar a palavra do Senhor, falar a sua palavra, porque as coisas novas virão, e você saberá. Você vai ser o primeiro a saber. Você não vai ser o último. Seu coração vai bater mais forte, seu olho vai brilhar, porque é a obra do Senhor, e a presença dEle faz isso conosco, sempre e eternamente, amém. Ele é Senhor hoje, Ele foi Senhor ontem, Ele é Senhor amanhã. Então é Ele que restaura a sua igreja. Não vos lembreis das coisas que já passaram. Não vos lembreis das coisas que já passaram. Eu coloco rios no ermo. Às vezes a gente vê um caminho que não dá nada, terra seca. Terra seca. Você já foi, já tentou, mas é ali que Deus fala, é ali que Deus faz. Mateus 5,13, o outro ponto que eu quero falar com você, porque são 3 textos, Mateus, João, Marcos, que falam muito a respeito do mesmo tema. Mas eu pensei coisas separadas do mesmo tema. Então Mateus 5,13 fala assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor?
para nada mais presta senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. E quando Mateus fala isso, é um outro ponto que, para mim, esse texto fala muito sobre perder o brilho e o gosto pela caminhada, e o gosto pela vida. Fala muito sobre olhar para você mesmo e saber, olha, no que eu me tornei e o que eu sou. E aí eu me lembro sobre o brilho de sair, ânimo de trabalhar, ânimo de abrir a janela, ânimo de olhar para cima, olhar para frente. E é possível que você está aqui, você nos visita, ou você é um anônimo, pode ser para nós, mas para Deus você é altamente perceptível. Altamente perceptível. E o texto fala sobre, eu creio, perder o brilho. E aí eu quero comentar 2 textos aqui. João 21:3, que fala sobre a respeito de Pedro, em que um momento ele tem o brilho e no outro momento ele perde o brilho. E ali em João 21:3 fala assim: disse-lhes Simão Pedro, eu vou pescar. Disseram-lhe os outros, nós vamos com você. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Nesse momento, o mestre já havia partido, e Pedro, seu discípulo, ele teve a iniciativa de voltar a uma antiga vida, de voltar a um antigo procedimento, voltar à sua vida normal. Pedro olhou para trás e voltou à pesca. E os outros acompanharam ele. Porque quando você olha em Mateus 4:18-20, fala exatamente no mesmo mar de Tiberíades, quando esses 2 encontros aconteceram. Um foi a chamada e o outro foi a decepção. Porque em 4:18-20 diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Quando nós encontramos Jesus, é imediato. Quando nós encontramos Jesus, é entrega. Quando nós encontramos Jesus, é o coração juvenil num corpo às vezes sênior. Quando nós encontramos Jesus, é a lágrima que desce por ter encontrado a vida. Quando nós encontramos Jesus, foi quando Pedro encontrou. E Jesus disse a ele, como disse a nós: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. E eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Mas no outro momento, no mesmo bar da Galileia ali, Jesus disse a Simão Pedro: eu vou pescar, porque o mestre já não estava. E talvez isso sirva muito para nós, porque nessa fase de Pedro eu vejo sobre o texto de Mateus 5:13, vós sois o sal da terra, ora se o sal vier a ser insípido, sobre perder o brilho e o gosto pela vida. Talvez eu esteja assim, talvez você esteja assim, nesse segundo ponto que eu estou comentando, sobre perder o brilho e o gosto pela vida. Eu quero dizer a você que você tem um chamado. Deus está estendendo a mão a você nessa manhã de domingo. Deus está tirando você de onde você está para colocar num outro local. Deus está trazendo. Deus chama a existência coisas que não existem. Então para você talvez seja muito difícil, porque você não consegue ver com os olhos físicos. Mas hoje é um exercício dos olhos da fé. E é isso que vale. É isso que vale. Você que está aqui sentado, senta lá na pontinha, ou está aqui na frente. Hoje é um exercício e você precisa fazer isso. É uma atitude que vai salvar o seu coração. E isso depende de você nesse aspecto. É uma atitude que vai salvar a sua vida espiritual. Sobre perder o brilho e o gosto pela vida. Simão teve isso no momento da chamada e depois, quando o mestre já havia partido, e ele diz: eu vou pescar. Não perca o brilho, não perca o gosto pela vida. Você foi chamado assim como Pedro foi chamado, e os seus sócios, os seus irmãos foram chamados. E Jesus morreu, mas ele ressuscitou ao 3º dia. Assim como ele se encontrou com Pedro também, e teve um acerto com Pedro, e foi incrível. Ele quer também hoje dizer: olha, eu ressuscitei ao 3º dia, eu estou com você,
Essa é a base do nosso evangelho. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. E nós ressuscitamos com Ele. Então hoje é um dia de vitória, um dia de alegria, um dia de júbilo. É um dia de você olhar e falar assim: eu fui chamado por Ele. Eu fui chamado por Ele. Eu fui chamado por Ele. Eu quero abrir em Mateus 6, de 9 a 15. Que isso diz respeito a ter um tempo a sós com Deus. E quando eu falo de Mateus 6 a 9, eu também quero colocar Mateus 8. Eu vou até aqui abrir na minha Bíblia, porque não estava no script. E Mateus 6, ele vai falar sobre um tempo a sós com Deus. Ele vai falar sobre um tempo a sós com Deus. Mateus 6:5 diz assim: porque quando eu falo de perder o gosto pela vida e perder o brilho, é importante que você tenha um encontro com Ele. É importante que você tenha um encontro com Ele. Porque às vezes a gente está perdido dentro da igreja. A igreja é reunião de 2 ou 3. Quando 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estarei no meio. Esse é um templo onde nós congregamos, mas talvez você esteja perdido aqui. Então eu queria te dizer um texto, que ele diz assim, Mateus 6:5, e ele fala: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. É verdade, lhes digo, que eles já receberam a sua recompensa. Mas a orar, isso é para nós, irmão, isso é para agora. A orar, entre no seu quarto, fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que vê em secreto lhe dará recompensa. Eu creio que a grande recompensa do secreto, quando nós entramos na presença de Deus, é o próprio Deus. A grande recompensa do homem de Deus, da mulher de Deus, é o próprio Deus. Entra, fechada a tua porta, fala com teu Pai que está em secreto. Teu Pai que está em secreto, e Ele que vê tudo em secreto, lhe dará recompensa. Talvez você veio hoje pela manhã e nem teve oportunidade de orar, nem teve oportunidade de falar com Deus. Às vezes acontece, né? Aquela correria, sai de casa, horário de culto, estacionamento, precisamos pegar condução, e eu queria te dar a oportunidade agora de orar. E Jesus ensinou depois exatamente desse texto de Mateus, em seguida, Ele fala em Mateus 6, 9 a 15. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu vou fazer uma oração aqui, mas talvez seja a sua única oração do dia. Talvez para muitos seja uma única oração do dia. E entra no secreto do teu coração agora, e fala com o teu Senhor. Porque Ele diz assim, quando vocês orarem, vocês falem assim. Você não precisa repetir esta minha oração, mas você pode fazer a sua. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja, Senhor, santificado seja o teu nome. Venha sempre o teu reino, e faça-se a tua vontade na minha vida, na minha história, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia me dá hoje, Senhor. Mas perdoa as nossas dívidas, as minhas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. E de olhos fechados, eu quero pedir que você faça a sua oração a Deus. Faça a oração a Ele. Nós não encerramos ainda, mas eu quero, se você quiser ficar de joelhos, talvez seja o seu único momento do dia. Se você quiser falar com Ele, fale com Ele. Traga a presença do Senhor à sua vida. Entre no teu secreto agora. E peça para que o Espírito Santo comece a restaurar o seu coração. Comece a tirar as estruturas antigas, porque se isso for feito por nós, não vai dar certo. Não vai dar certo.
Se estamos fazendo assim, não vai dar certo. Não vai dar certo. Meu Senhor, esta oração que está sendo feita agora, na mente, a palavra não me chegou à boca, mas Tu, Senhor, já conhece, diz a Bíblia. Está sendo feita agora, que o Senhor fale com Teu filho, com a Tua filha. Pai, fala com ele. Consola, Senhor, e começa a restaurar. Restauração difícil, restauração muitas vezes longa, mas pode acontecer hoje. É o Senhor quem comanda, é o Senhor quem fala, em nome de Jesus. Amém. O último trecho que eu quero dizer a você é sobre Marcos 9, 49 e 50. Ele diz assim: porque cada um será salgado com fogo. Porque cada um será salgado com fogo. E eu fiquei vendo aqui o versículo 50 também. Bom é o sal. É o mesmo texto ali, o mesmo tema. Bom é o sal. Mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Eu fico pensando aqui que o que é ser salgado com o fogo, né? O que é ser salgado pelo fogo? As experiências humanas, as experiências de cada pessoa são tão díspares, são tão diferentes, são tão únicas, que somente o Espírito Santo, para pegar uma palavra que sai de um púlpito e falar individualmente com cada pessoa, é tão diferente. O universo das pessoas, forma de pensar, a fé, estágio que está passando a sua vida, morbidez, vontade, dinâmica, fraqueza. É tão diferente que somente o Espírito Santo para fazer isso. Então, quem está sendo salgado pelo fogo? O que diz a palavra sobre ser salgado pelo fogo? Quando eu vejo esse tema aqui, eu lembro e vejo uma frase que diz assim: o momento de você enfrentar as tragédias sem perder a doçura. Nós muitas vezes nessa caminhada nos tornamos brutos, nos tornamos secos, terra árida, em função dessa estrutura que já está carcomida, dessa falta de restauro, de tanta coisa que está em cima, tanto lixo que está em cima, tanta podridão que está em cima. Deus precisa tirar tudo isso, para que eu possa ver a doçura do Evangelho que Ele trouxe um dia na minha vida. Você é uma pessoa doce, sabia? Não, você não está falando isso para mim. Você é uma pessoa doce. Você tem situações na sua vida, como eu estava dizendo, muitas vezes são tragédias para um, não é para outro, mas eu quero pedir que você nessa manhã enfrente, sem perder a doçura, sem perder a compostura, sem perder o elan, sem perder o brilho. Ela vai passar, amém? Ela vai passar. Não perca a oportunidade de ser trabalhado por Deus. Não perca a oportunidade de ser salgado com fogo. Em 1 Pedro 1, 3 a 9, ele diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Mesmo que por um momento, a provação, mesmo que aconteça, uma vez confirmado o valor da vossa fé,
muito mais preciosa do que ouro perecível. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Quantas pessoas ficando pelo caminho. Quantas pessoas ficando pelo caminho. E não estou dizendo deixando de vir à igreja. Quantas pessoas ficando pelo caminho da fé. Quantas pessoas, será que você está ficando pelo caminho? Será que você já não tem mais sal em função de uma falta de restauração? Entendendo que no momento da sua vida que você perdeu a força, perdeu o ânimo, era isso mesmo, tinha que ser assim. E tinha algo que tinha que ser restaurado, e foi passando os anos, passando o tempo, e aí, está aí você, está aí eu. Deus quer trabalhar algo na sua vida nessa manhã. Esse é o sal que nos prepara para o encontro. Deus quer se encontrar com você. Tinha um hino que diz assim: nessa noite feliz, nessa manhã feliz, neste santo lugar, feche seus olhos, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus. Neste santo lugar eu marquei. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. O sal que nos prepara para o encontro. O sal que nos prepara para o encontro do quarto secreto. Não tenha medo do quarto secreto. Entre nele hoje. Entre nele. Porque não tem nada lá mais de valor senão o próprio Deus. O sal que nos faz voltar à vida. E Jesus falou: você tem sal em si mesmo. Você não pode ficar de fora. Você tem sal em si mesmo. Você não pode ficar de fora. Você tem sal em si mesmo. Você não pode ficar de fora. Feche seus olhos. Quero encerrar essa palavra. E eu quero fazer um apelo nessa hora. Primeiro, a pessoas que estão nesse lugar e que gostariam, que perceberam que a sua história nunca teve esse encontro com Jesus. Nunca teve esse encontro com o Senhor, assim como Pedro teve. Mas percebeu que na sua história, muito sal foi deixado pelo caminho. Muito sal foi deixado pelo caminho. Muito sal. Se você nunca entregou a sua vida a Jesus, você não sabe como é bom. Você não sabe como isso é vida. Você não sabe como é salvação. Você não sabe como isso transforma. Como é alegria, como é esperança. Muitas vezes estamos aqui e nunca entregamos a nossa vida de verdade, de fato. Porque vivemos uma vida antiga, uma vida passada, uma vida que não nos diz mais respeito. Se você está aqui nessa manhã e gostaria de entregar a sua vida a Jesus, você gostaria de partilhar com Ele a sua história, porque Ele partilha da história dele com você, e você faz parte dessa história. Você faz parte dela, desde o seu nascimento, até nesse momento quando Deus o chama. Se você quer entregar seu coração a Jesus, eu vou pedir para que você levante a sua mão. Se houver alguém aqui nesse recinto que quer entregar o seu coração a Jesus, que você levante a sua mão. Que você levante a sua mão para que o seu coração seja entregue a Ele. Glória a Jesus, bendito seja o teu nome, Senhor. Deus sempre chama de formas diferentes, de formas únicas, de forma única. Se você quer entregar o seu coração, entrar no quarto com Ele, partilhar, levante a sua mão. Amém. Glória a Deus. Eu não estou vendo ninguém. É isso. Glória a Jesus.
Continue com seus olhos fechados. Um segundo ponto que eu quero reforçar nessa manhã é para a igreja. Para a gente que já está caminhando, está andando na boleia do caminhão. Gente que já está há bastante tempo rodando, mas por algum motivo, por alguma lombada da vida, por alguma circunstância que muitas vezes dura até hoje, precisa se tornar sal de novo, precisa ter mais sal, precisa novamente entender essa palavra que Jesus disse: vocês têm sal, vocês são o sal da terra. Se você é essa pessoa que precisa, nessa manhã, quero te convidar a ficar de pé, no seu lugar, para que a gente possa orar pela sua vida. Ficar de pé para que nós possamos orar juntos com você. Nós vamos orar com você, vamos orar juntos. Deus muitas vezes tem chamado pessoas, as pessoas não têm entendido. Isso não diz respeito a nada, senão unicamente a você entender: Deus tem uma palavra para mim hoje. Deus tem algo para mim hoje. Deus tem algo para o meu coração hoje. Eu estava meio sem sal, mas hoje o Senhor está mexendo na minha estrutura. O Senhor está mexendo na minha restauração. O Senhor está mexendo. Quando Deus restaura, meu irmão, é diferente de homens. É diferente de homens. E se nós não formos restaurados, nada vai mudar na nossa vida. Nós não vamos conseguir. Nós não vamos conseguir. Deus precisa restaurar. Deus precisa restaurar a nossa vida, a nossa história, nossa casa, nossa família. Deus precisa restaurar. Eu quero que você não fique sentado, mas se você ficou de pé, é porque você entende que: Senhor, eu preciso. Vinde a mim como estás, eu vos transformarei. Essa é a palavra do Mestre. A gente vai até Ele. Eu quero que você que ficou de pé, e você que ficou sentado, Deus abençoe, continue orando. Mas você que ficou de pé, vem aqui à frente. Vem aqui à frente. A gente quer orar pela sua vida. Porque isso é um marco. Isso é um marco. Você deu um passo. Você deu um passo. Você deu um passo. Isso é um marco. E a gente vai orar juntos com você. Eu vou pedir para os pastores orarem pelas pessoas. Se você está sentado, fique aí, não tem problema. Glória a Deus. Há um momento para todas as coisas. Há um momento para todas as coisas. Mas se o Espírito Santo tocou a sua vida, hoje é um dia especial. E Deus vai mover o coração. Deus vai soprar o favor. Vou pedir para os irmãos, os diáconos, os pastores, para orar pelas pessoas. Você está aqui, quiser ficar de joelho, levantar suas mãos. Hoje é uma manhã em que o sal volta a ter gosto, em que a vida volta a ter brilho, em que a caminhada volta a ter sentido, em que a família é a família que Deus me deu, em que o meu relacionamento é o relacionamento que Deus prometeu, em que os meus filhos são uma bênção na presença de Deus, em que aquilo que Deus prometeu para mim, a despeito do que está acontecendo, Ele vai cumprir. Espírito Santo, escuta o meu clamor. Nós não vamos desistir. E o Senhor é para nós mais o ar que respiramos. Espírito Santo, olha os meus irmãos que vieram esta manhã para partilharmos um tempo, ouvirmos a Tua palavra e sairmos revigorados para sermos sal na terra e luz no mundo. Espírito Santo, guarda a vida de cada um, cada irmão, cada família, cada jovem, cada rapaz, cada criança, Senhor. Envolve nos Teus braços, livra do mal. Dá o Teu ombro, Espírito Santo, para que a cabeça possa ser reclinada. Dá os Teus braços para que o corpo possa ser carregado. Dá o Teu colo para que possamos sentar. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Consolador, Espírito Santo, olha o nosso coração, olha a nossa busca, a nossa intenção de Te agradar. Olha os buracos que estamos, olha o redemoinho que estamos. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, em nome de Jesus, que o milagre aconteça, Senhor, que a restauração seja feita, no nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai,
a graça do nosso Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo, a consolação que nos torna fervorosos, a consolação que nos enche de esperança, a consolação que nos coloca de pé, seja com toda a igreja do Senhor, em nome de Jesus, amém. Um bom domingo, Deus abençoe.